Todos se sentaram? Estão acomodados? Boa noite. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Camila, eu sou líder dos jovens lá do Jardim Paulista. Eu quero dizer para vocês que é uma alegria, um prazer eu estar aqui. O pastor Eduardo me convidou e eu confesso que foi uma surpresa para mim, Mas o Senhor já havia me falado há alguns anos em umas vigílias anteriores, quando eu estava aqui nos jovens, ele falava assim, olha, você está vendo aquele altar? Um dia eu vou te colocar lá. Eu falava, Deus, eu? E aí hoje eu vejo um cumprimento de uma promessa que ele me deu. Amém? E vocês fazem parte desse momento comigo. Amém? Abra sua Bíblia, então, em Apocalipse 22. E enquanto eu estava em casa meditando nessa palavra, eu falava, Deus, o que eu vou pregar numa vigília de nações, Podemos ter tantas coisas ali. E aí Deus estava tocando no meu coração e falando, Camila, olha para o mundo, veja como o mundo está hoje. E se a gente observar, a gente consegue ver que o mundo hoje está caótico, As nações estão umas contra as outras, existe guerra, fome, não é verdade? E Deus ele falou assim, mas tudo isso que vocês estão vendo no mundo, não fui eu que fiz. O que eu quero dar para vocês é outra coisa. Amém? Em Apocalipse 22, o versículo 1, vão conseguir colocar ali para mim? Se conseguir colocar na tradução da Bíblia King James, eu agradeço. Por favor. KJ. Aí, agora sim. Deus abençoe. Brigadão. E diz assim, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que estava translúcido como um cristal, e fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passava no meio da rua principal da cidade. E de uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as suas folhas servem para cura das nações. Amém? Então, quando Deus estava tocando meu coração, ministrando essa palavra na minha vida, Ele falava, o que eu tenho para os jovens, o que eu tenho para a minha igreja, é a cura das nações. E é através da minha vida, é através da sua vida, que o Senhor Ele quer curar o mundo. Isso é algo aqui lindo da parte de Deus. Porque às vezes a gente se sente tão pequeno, tão inferiorizado, E aí Deus ele fala aqui no nosso coração, olha, e essa árvore ela produz vida. E nós estamos vivendo em uma geração em que as pessoas ela não têm vida. Elas podem ter tudo, elas podem ter a riqueza, mas elas não têm a vida. E o Senhor ele diz para nós nessa noite que Ele quer derramar a vida dEle sobre nós. Amém? Abra agora a sua Bíblia, então, em Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 1 também. E diz assim, preste atenção. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Amém? Então aqui, irmãos,
que Deus ele trouxe ao meu coração para que eu pudesse compartilhar nessa noite com vocês foi que no princípio Deus estava criando a terra. E nós podemos trazer essa palavra, menção, no mundo espiritual hoje, em que as pessoas estão sem vida, sem forma e sem o Espírito de Deus. Estão vazias, estão cheias de trevas. Mas a palavra do Senhor diz, e disse... Mas antes de existir a luz, Deus disse o quê? Disse Deus. Ele falou. E você sabia que uma das formas de Deus trazer vida para nós, seja no nosso relacionamento, seja no casamento, em qualquer área que for, é você pronunciar, é você falar a palavra de Deus. Isso tem um poder, isso tem um peso tão grande. E às vezes a gente fala, Camila, mas eu vou para o culto, eu escuto isso direto. Eu ouço o pastor falar, olha, leia a palavra, ore, busque diante de Deus. E às vezes acaba se tornando até uma coisa da rotina a gente ouvir isso. Mas se a gente não colocar em prática, a gente não consegue viver aquilo que Deus quer que você viva. E aí o versículo 3 diz assim, e disse Deus, haja luz, e houve. Então, quando o Senhor estava criando a terra, Ele desejou criar a terra. Você quer que as coisas mudem na sua vida? Você quer que o mundo mude? Então, Deus está dizendo para você nessa noite, você é o primeiro a mudar. Não espere da sua mãe, não espere do seu pai, dos seus irmãos, não espere do pastor da igreja, do líder da igreja, não. Você quer que o mundo mude? Você quer dias com esperança? Mude você hoje e agora. Mas para que isso seja necessário, tem que ter dentro do seu coração o querer. A segunda coisa, a palavra. Por que a palavra? No versículo 11, diz assim, e determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvore cujos frutos produzam semente conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo suas espécies, e a árvore que produz fruto, cujas sementes estão neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. E Deus, Ele plantou nessa terra várias sementes. E eu e você somos uma delas. Sementes que trarão vida para essa terra. E aí, enquanto eu meditava nessa palavra em casa, buscando, eu falando, Senhor, eu preciso de mais. Eu quero me encher mais. Aí o versículo 11, leia novamente comigo, diz assim, que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam semente com suas próprias espécies. E Deus, quando Ele fala de espécies, Ele está falando que Ele está chamando jovens com vários tipos de ministério. Para quê? Semear vida, trazer vida a esta terra. E às vezes você olha e fala, Camila, mas eu sou uma sementinha tão pequena. E às vezes até no culto, quando eu prego lá para a pastora, os irmãos falam, ih, essa irmãzinha dá para se esconder atrás do púlpito. Né? E Deus, Ele não olha o tamanho, Deus, Ele não olha nada disso. Deus olha o coração. E assim como o pastor estava orando aqui, antes da gente entrar na mensagem, se você não querer hoje e decidir mudar, o Senhor, Ele não pode trazer vida. Isso é algo muito sério. E aí o versículo 12 diz assim,
E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo sua espécie. Irmãos, nós somos uma semente para o Senhor. Mas nós não podemos permanecer sendo sementes para sempre. A semente, ela é só o começo da história. Deus plantou a semente com o propósito de que ela brote, ela cresça uma árvore frutífera. E quando ela tiver uma árvore frutífera, cheia de Deus, cheia de fruto, dentro do fruto dela terão outras sementes. E esse é o processo da vida. E o processo de Deus é algo lindo, porque tudo que Deus faz, Ele quer que dure eternamente. Você quer que algo dure na sua vida eterno? Tem alguém que quer nessa noite? Então a resposta do Senhor está aqui. Se você não buscar a Deus, não tem outro caminho. Agora no versículo, em Gênesis mesmo, 2, no versículo 4, diz assim: esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Deus criou os céus e a terra. E não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Então, quando eu leio essa palavra, eu entendo que Deus, Ele não cria nada. Deus, Ele não desperdiça tempo com algo que não vai funcionar. E eu acredito que quando Deus, Ele olha para nós e Ele investe em nós, Ele sabe que eu e você podemos dar frutos para Ele. Diga amém. E o Senhor, Ele te chamou com este propósito, que você frutifique ao Senhor. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 5, vamos ler novamente, e não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva do campo tinha ainda crescido. E aí você se pergunta, mas por quê? E aí ele diz, porque o Senhor não havia feito chover. E nós somos essa semente que está plantada nesta terra. Mas enquanto não tem chuva, enquanto não tem água, enquanto não tem compromisso com Deus, enquanto não tem entrega, Deus, Ele não pode fazer você, essa semente, brotar. E quando eu meditava na minha casa, em casa, Deus falava tão forte comigo. Ele falava assim, Camila, tem jovens tão cheios de Deus, com um potencial tão grande, mas eles são sementes secas, eles não produzem nada. Por quê? Porque eles escutam todos os dias que eles precisam buscar a Deus, mas não é o ouvir, é praticar. É você colocar em prática todos os dias. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então essa chuva é quando você olha para Deus e fala, Senhor, eu reconheço que eu não tenho nada. Eu vou continuar sendo essa semente se o Senhor não fazer essa chuva vir de encontro na minha vida. E quando você reconhece que você precisa do Senhor, Ele faz algo extraordinário por você. E aí continua ali comigo, o finalzinho do versículo 5 diz assim, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. E quando eu entendo dessa chuva, quer dizer que Deus, Ele vai fazer a parte dele. E eu sempre falo isso para os jovens da minha igreja, que você tem que fazer a sua parte e Deus fará a dele. E para que aquele jardim, para que aquelas sementes brotassem e crescessem árvores frutíferas para o Senhor, era necessário que chovesse, que era buscar então a presença de Deus, se derramar para Deus. E a segunda coisa é que o homem lavrasse a terra. Então, o segundo entendimento desse versículo que eu quero trazer para vocês é que Deus, Ele não quer jovem parado na igreja.
Jovem parado na igreja mofa. Você já viu mofo em casa? Como é que fica? Estraga tudo a roupa. Fica com aquele cheiro ruim. Aí aquela roupa que você quer usar não dá. Aí você tem que lavar, preparar a peça para que você possa utilizar ela. Deus, ele não quer jovem parado na igreja. Deus, ele quer ver o movimento. É assim que nós levaremos a cura para a nossa nação. É assim que nós levaremos a cura para todo mundo. Com você fazendo a sua parte e Deus fazendo a parte dele. E aí o versículo 7 diz assim. Perdão, o 6 agora. Entretanto, fontes de águas brotavam na terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Se você ler novamente o versículo 5, você entende que Deus ele está falando, olha, essa semente ela não brotou porque falta a chuva e falta o homem. Então, enquanto não tinha chuva na terra, o Senhor fez brotar um vapor naquela terra, em que as plantas eram regadas por esse vapor. E depois Deus ele criou o homem. Então, o que eu tenho desse entendimento? Que Deus ele supre necessidades. Ele viu que tinha necessidade naquela semente, ela não produzia, ela não crescia, e o Senhor então supriu a necessidade. Ele criou o homem, ele fez então ali o vapor da terra, e ele não deixou ela morrer. Não tem desculpa para você nem para mim não servir o Senhor. Não tem desculpa para a gente não fazer a obra. Porque tudo aquilo que você estiver passando é fase, é passageiro, nada dura para sempre. E quando você está com isso no seu coração, sabendo que Deus ele cuida de você, que Ele não vai deixar você perecer mal nenhum, você está caminhando e você está semeando vida. Amém? Diz assim o versículo 9. O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio desse jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, depois que Deus ele supriu, ali brotou árvores. E o Senhor diz que essas árvores eram o quê? Agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E quando você entende tudo isso, quando você entende esses princípios de Deus que são inegociáveis, você começa a se tornar uma árvore frutífera no Senhor. Você deixa de ser uma simples semente e você começa a crescer, e aí você começa a florescer e você começa a frutificar no Senhor. E você deixa de se tornar aquela árvore, aquela semente da terra seca que era infrutífera. Amém? Abra agora a sua Bíblia em Marcos 12. Marcos 12. Marcos 11, 11, versículo 12, diz assim. Todos encontraram? Diz assim: no dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando longe uma figueira com folhas,
foi verificar se encontrava nela algum fruto. E chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era época de figos. Então a repreendeu, dizendo: nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Um perigo muito grande que nós, jovens, passamos é quando nós aparentamos ser algo que nós não somos. Algo que aquilo que Deus não te chamou para você ser. E esse versículo trata exatamente isso. Que Jesus ele foi até a figueira, olhou ela cheia de folhas. Se a gente estudar um pouquinho mais de biologia, a gente sabe que quando chega a primavera, aquela árvore se enche de folhas, ela fica naquela fase mais bonita, né? Cheia de florzinhas. E logo depois vem o quê? O verão, o fruto. E Jesus olhou para ela, viu que ela estava cheia de folhas, parecendo que ia dar fruto. E aí ele pediu fruto para ela e ela não deu nada para o Senhor. Olha, isso aqui é muito perigoso. Você parecer que está dando, parecer que está sendo aquilo que você não é e aquilo que você não foi chamado para ser. E a palavra diz aqui no versículo 14 que Jesus a repreendeu, dizendo: e nunca mais, em tempo algum, coma alguém fruto de ti. E quando eu e você estamos nesse patamar, parecendo que vamos dar fruto, parecendo que somos uma coisa que não somos, nós atraímos a maldição para a nossa vida. É por isso que muito jovem por aí está com as pernas amarradas. Porque no seu coração ele não aceitou ser aquilo que Deus chamou ele. Ele prefere fingir para ele, mentir para si próprio, que ele faz parte daquele grupo, que ele faz aquelas características. E aí quando Jesus ele vem pedir, porque dentro da igreja ele parece que está dando fruto, e quando Jesus não encontra esses frutos, você vê a maldição, você vê a vida desse jovem como, só caindo. Agora abra sua Bíblia em João 15. João 15. Versículo 5. Diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer ou realizar alguma obra, né? Então, quem quer aqui nessa noite dar frutos para o Senhor? Ixi, só meio gato pingado, como diz minha mãe. Levanta a mão bem alto. Diga, balança assim, ó. Eu quero. Então, a resposta está aqui. Você precisa estar no Senhor. Não adianta você colocar um monte de coisa. Ai, Camila, eu vou fazer um curso de teologia. Camila, eu vou buscar aprender, fazer algo numa faculdade. Se você não tiver o Senhor. Isso soma no teu ministério? Soma. Mas a primeira coisa é estar ligado no Senhor. E aí, o versículo 6 diz assim: e se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, estes ramos são juntados, lançados e queimados. E aí você vai ver a vida de muitos que estão dessa forma. A pessoa até luta, corre atrás, é gente boa, mas a vida dela não acontece. Por quê? Porque não está ligada no Senhor. E aí quando o Senhor ele fala, e se alguém não permanecer em mim? Irmãos, é necessário que a gente esteja no Senhor completamente, não é 50%. Eu costumo falar lá para os jovens
Que esse DNA eu acho que eu puxei de Deus. Eu acho que Deus, com ele assim, é 8 ou 80. Não tem meio termo com Jesus. Ou é, ou não é. Porque a Bíblia diz que ou é quente, ou é frio. E o meio, o morno, o que ele faz? Ele vomita. Então, uma das coisas que faz com que a gente deixe de estar no Senhor, uma coisa que faz com que eu e você deixamos de ter o foco no Senhor e frutificar, é o medo. O medo paralisa muito o jovem. Mas o Senhor, ele fala que o amor dele lança fora o quê? Então você não precisa ter medo. Essa era a tua desculpa para você não ingressar no ministério, para você não se entregar, para você olhar para Deus e falar, Deus, não deu hoje. Então essa desculpa já foi descartada. E a segunda coisa que paralisa demais a gente de ter fruto é a dúvida. Será que Deus me chamou? E agora, o que eu faço? Se tem dúvida, você está no meio do muro. E a pastora costuma dizer lá na igreja, se você está no meio do muro, é mais para não do que para sim. Então, se você tinha alguma dúvida que Deus tinha um propósito na sua vida, desperte hoje. Deus, ele quer usar você para que você comece mudando você, os teus hábitos, a tua rotina. Quebre os ciclos que te deixam viciados ali de você mexer no celular, que não deixa você buscar Deus como você precisa. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que Deus já falou isso, ó. Não é a primeira vigília que Deus está falando isso. Mas sente agora, ouça a palavra, escolha obedecer o Senhor. Deus, ele tem coisas grandiosas. Quando eu subi no altar aqui, Deus, ele me passou uma coisa tão gostosa, como se você fossem várias pedras preciosas, cada um de uma cor diferente da outra. E realmente nós somos isso. Só que o jovem, ele se perde muitas vezes. Às vezes no meio da amizade. Não adianta a gente falar que a gente não é influenciado. E a pastora, nesse domingo de consagração dos jovens, falou algo que marcou muito no meu coração. Olha, vocês não podem ser influenciáveis. Vocês têm que influenciar. Esse é o propósito de Deus na nossa vida. Amém? E agora, para encerrar, a gente vai lá em Isaías. Isaías. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, 61. Isaías 61. Versículo 11. Diz assim: porque assim como a terra fez brotar a planta e o jardim fez germinar a semente, assim o soberano Deus fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. E quando eu e você entendemos tudo isso, esse princípio de todas essas coisas que Deus nos passou nessa noite, eu e você vamos viver uma vida que Deus ele já marcou muito tempo para você, que está lá no versículo 4, que diz assim, preste bem atenção, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros e renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. E eu acho que essa é a oração que todos nós temos que fazer muito tempo. Os nossos antepassados têm orado e falado, Deus, que a próxima geração que vir
ela conserte os nossos erros, os nossos pecados, naquilo que a gente não tinha conhecimento. É verdade ou não é? Que antigamente, se a gente olhar para o Brasil, todos eram católicos. Eles não tinham conhecimento hoje como a gente tem. E Deus, Ele te deu a oportunidade de você conhecer a palavra. E tudo que você precisa nessa noite hoje é tomar uma decisão de você viver a reconstrução, a restauração e a renovação do Senhor na sua vida. Amém? Era isso que Deus tinha falado comigo. E agora, pastor, o que a gente faz? Vamos orar, então. Vamos orar. Isso, se coloque de pé em nome de Jesus. Isso, feche os seus olhos aí no seu lugar. Coloque a mão no coração. Vamos falar com o Senhor. E esse mesmo respeito que você teve no começo aqui, da oração que o pastor fez, que você mantenha ele agora. Porque é o mesmo Deus. Ele só fala por pessoas diferentes. Então vamos respeitar a presença do Senhor. Isso. Se conecte com o Senhor agora. Lembre de cada palavra que o Senhor ministrou ao seu coração aqui. Isso, Jesus, nós queremos entregar o nosso melhor para o Senhor. Queremos dizer ao Senhor que amamos a sua presença. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. O Senhor se entregara por nós naquela cruz, para que hoje a gente possa ter vida, Deus. E hoje nós temos esse entendimento da tua palavra. Que o Senhor quer que tenhamos vida e vida com abundância, Jesus. Ah, Senhor. E assim como o Senhor soprara naquele deserto, naquela terra seca, Senhor. E o Senhor fez um grande exército, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, sopra aqui, Espírito Santo. Sopra aqui nesse jovem, Senhor. Sopra aqui, Senhor, em cada um de nós. Trazendo vida, Senhor, aonde não tem mais. Ah, Senhor, há essa semente que tem tanto pedido ao Senhor. Senhor, eu quero produzir. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu quero brotar. Isso, diga, Senhor, eu quero reafirmar a minha aliança diante do seu altar. Senhor, eu assumo um compromisso de ser fiel a Ti. De antes de julgar alguém, de olhar para outra pessoa, olhar para mim mesmo, Deus. Você pode dizer isso para Deus de todo o seu coração. Dizer que você quer mudar. E se existe alguma área da sua vida em que você precisa de mudança, diga, Senhor, sopra. Sopra nesta noite, Senhor, o teu fôlego de vida. Sopra na minha casa, Senhor, na minha família. Há tantos que precisam, Senhor, da tua presença, Jesus. Então comece a pedir, comece a clamar, igreja. Isso, levante a sua voz diante do Senhor. Diga, Senhor, eu quero. Senhor, nessa noite eu digo, eu quero. E assim como o Senhor disse, eu vou dizer agora. E você vai fazer uma oração diante do Senhor sincera, dizendo aquilo que você quer mudar, aquilo que você não consegue. Talvez é um hábito, talvez é um vício que você tem. E você fala, Deus, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe, porque Ele sonda o seu coração agora. Diga, Senhor, muda-me,
Transforma-me, Senhor, de dentro para fora. Ah, Jesus, tudo que nós precisamos está em Ti, ó Deus. E nessa noite nós oramos e pedimos de todo o nosso coração. Vem, 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 Deus. Vem renovar, Jesus, aquela árvore que por algum momento parou de produzir. Vem, vem, Deus, trazer o renovo. Vem trazer a chuva, Jesus, porque eu quero viver nas Tuas águas. Eu quero viver nos Teus rios, Jesus. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor. Traz vida, Senhor, sobre estes jovens, sobre esta geração, ó Deus. Nós pedimos, traga vida, Senhor. Ah, Jesus, vem trazer a cura, Senhor, o remédio, a solução. Deus, vem trazer o socorro para este mundo que jaz as trevas. Que a luz do Senhor, ó Deus, venha invadir, impactar, ó Deus, a nossa geração. Porque queremos nos levantar no Senhor. E nós queremos reinar contigo, Jesus. Ah, Jesus, então venha sobre nós. Isso, vem, vem, Jesus. Nós clamamos de todo o nosso coração. Jesus, passa com o Teu rio aqui, lavando, purificando a cada jovem, Senhor. Vem tirando todo o pecado, Senhor. Tudo aquilo que Deus estava no coração, impedindo esse jovem de crescer. Deus, esse jovem que estava somente aparentando ser algo, mas na verdade ele não estava sendo isso. Muda, Senhor. Muda essa história, Jesus. Vem com as Tuas águas que são cristalinas, que são puras. Vem passar aqui, Jesus, e lava-nos. Lava-nos, Senhor. Estamos com sede da Sua presença, ó Deus. Você pode dizer isso para o Senhor? Eu tenho sede de Ti. Eu tenho sede da Tua presença, ó Deus. Então sacia-me. Sacia-me, Senhor. E renova, Jesus. Faz nascer a justiça, Senhor, em nosso país. Ah, Jesus, vem trazendo a justiça, Senhor, nos ministérios, nas igrejas. Faz justiça, Senhor. Talvez esse jovem tenha passado por uma situação em casa, na família, ó Deus, em que ele tem vivido a injustiça. Mas o Senhor é o juiz de toda a terra. Declara um fim, Senhor, para esse sofrimento, Jesus. E segundo a Tua palavra, Senhor, nós damos ordem em nome de Jesus Cristo. Chegou o fim da dor, chegou o fim de todo o sofrimento, de toda a tristeza. É tempo de alegria, é tempo de florescer. É chegada a hora de crescermos no Senhor. E nós queremos, Pai, ser transformados. Isso. Com os olhos fechados.
Cante de todo o seu coração essa canção. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que elas limpam, elas curam você, jovem, nesta noite. por onde o rio passar, E o Senhor, Ele vai passando por você aí. tudo vai transformar. Levante as suas mãos aos céus, cante de todo o seu coração. Pois leva a vida do Próprio Deus, Este rio está Ele está aqui. neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Isso, desde o início, cante bem alto, de todo o seu coração.